Alô, pessoal, bom dia. A gente fez uma abertura diferente hoje com o vídeo, para fazer um pequeno spoiler sobre o que a gente vai apresentar hoje para vocês. Então, quero agradecer a presença de todo mundo aqui. Muito obrigada por se inscreverem, por nos acompanharem. A gente vai fazer uma pequena apresentação sobre o produto maravilhoso que a gente está trazendo para vocês, que é o Radiant. Então, eu espero que vocês gostem. No final tem o contato do Anderson para todo mundo entrar em contato e tirar as dúvidas, agendar os treinamentos e fazer os seus pedidos. Então, vou compartilhar aqui com vocês a pequena apresentação que a gente vai começar agora com a introdução. Tá certo? Aí, agora sim, né? Então, vamos lá. Então, esse é o Radiant, a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje para vocês. Só fazendo um breve panorama sobre o nosso grupo, né? Nós fazemos parte do grupo Daemant, então algumas pessoas já conhecem como que a marca, como que o grupo, né, nasceu. Foi tudo ideia do Hans Daemant. Ele era casado com a Camila e ela era surda, e eles tiveram alguns filhos, e o William Daemant, que foi o que deu continuidade aos estudos do Hans para criar toda a tecnologia e começar a desenvolver tudo que a gente conhece hoje. Então, tudo que a gente vive hoje com relação ao suporte, ao atendimento, aos produtos, à tecnologia que a gente trabalha, veio por inspiração desse senhor querido que amava a esposa dele, que tinha uma perda de audição, e se interessou por estudar isso para tentar melhorar a qualidade de vida dela. Então, é o que a gente continua fazendo até hoje, é manter o compromisso de transformar, envolver todos nós, melhorando a saúde dos nossos pacientes e facilitando a vida dos profissionais audiologistas que trabalham com os nossos produtos. Então, esse daqui é o nosso grupo, né? Muitas pessoas também já conhecem. A gente tem várias marcas de aparelhos auditivos dentro do grupo, como a Auticon, a Philips, a Bernafon e a Sonic. A gente tem a linha do varejo, que aqui no Brasil é a Telex, mas lá fora tem outros nomes, como a Audicar, Hearing Life, etc. A Auticon Medical ainda está dentro do grupo, ainda não foi finalizado o processo de vendas, né, dessa parte de prótese osteoancorada e implantes cocleares. A gente tem a parte de diagnóstico com os equipamentos, né, de diagnósticos, que aqui no Brasil a gente trabalha com a Interacoustics e a Diatec, que é a parte de suporte e manutenção dos produtos, e a parte de comunicação, que são os nossos maravilhosos fones, né, da Epos. Esse daqui é o time mais legal do mundo. Não posso só falar isso, porque tem outros times mais legais do mundo também, mas aqui a gente tem na linha de frente da Sonic no Brasil, eu sou a Jade. Eu nem me apresentei, mas acho que todo mundo já me conhece. O Anderson, que é nosso consultor de vendas, a Tainá, que é nosso suporte comercial, e a Nayara, que é nossa fonoaudióloga, que vai falar um pouquinho daqui a pouco para vocês. E toda essa galera que está no fundo dessa foto é o pessoal que trabalha em todas as áreas aqui do nosso grupo no Brasil. Então, a gente tem aí o pessoal da logística, da expedição, do faturamento, do fiscal, do marketing, do administrativo. Então, o nosso grupo, a gente tem pouquinha gente aí na linha de frente, mas a gente tem bastante gente por trás de todo o trabalho que a gente faz para todo mundo, e é muito legal. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a história da Sonic, né? É uma marca que já tem mais de 20 anos, né? A gente tem o preceito de devolver a magia dos sons e das conversas para os nossos pacientes, para as pessoas que têm perda de audição, né? Ela foi comprada pelo Daemant Group em 2010 e a gente continua na evolução da tecnologia, no desenvolvimento dos nossos produtos, e quem iniciou a marca Sonic no mundo foi em 1998, com esses três rapazes aqui, que são muito inteligentes, eu não sei se eles estão vivos ainda, né? Mas eles foram muito curiosos de estudar como que o som é produzido e como que o cérebro humano processa esses sons. Então, eles desenvolveram uma tecnologia e que ela vem sendo cada vez mais desenvolvida e crescente, acompanhando as atualizações que a gente tem hoje
perto de todos os estudos que os engenheiros e audiologistas fazem, né? A gente continua no desenvolvimento, sempre com o intuito de separar a fala do ruído para trazer uma melhor compreensão de fala com conforto em diversos tipos de ambiente, né? A gente ganhou alguns prêmios aí ao longo desses 20 anos de estrada e a gente continua com o cuidado de trazer um portfólio bem diverso, que tem as possibilidades para trabalhar com todos os graus e tipos de perda de audição. Então, só trazendo um pouquinho para vocês sobre os benefícios de recursos e os valores que a Sonic trabalha, né? Nosso compromisso é com as pessoas que têm perda de audição e com os profissionais que atuam com a marca. Então, a gente sempre busca compreender quais são os benefícios mais importantes para os nossos pacientes, fornecer os melhores recursos para entregar a melhor experiência auditiva para eles, sempre trazendo valor para os fonoaudiólogos e audiologistas que trabalham com os nossos produtos, né, com ferramentas e tudo mais que a gente precisa para ajudar os nossos pacientes, né? Então, tudo isso foi pensando sobre o que era o valor, né? Que se pensa que qualquer coisa que aumente as chances da outra pessoa conseguir o que deseja, pensando nos nossos pacientes, é sempre ouvir melhor com conforto, e quando a gente cria esse valor e entrega para os pacientes e para os profissionais, ele enxerga a gente de um modo diferente, né? Então, por isso que a nossa visão é imaginar um mundo onde todas as pessoas possam desfrutar dos sons que enriquecem a vida do dia a dia. A nossa missão é sempre melhorar as vidas por meio da audição aprimorada, e a gente trabalha isso dentro dos 3 valores fundamentais da Sonic, que é ser criativo, ser dedicado e ser enérgico. Então, a gente enfrenta os desafios com experiências positivas e sempre dentro de uma atitude positiva. Tudo isso, tudo que a Sonic faz é embasado na Fundação 4S, esse é um novo logotipo, né, de acordo com a nova plataforma que a gente vai trabalhar, que vocês vão ver um pouquinho hoje também. Então, Fundação 4S, traduzindo para o português, ela traz o som que é natural, a compreensão de fala no ruído, simplicidade em tudo o que fazemos e o estilo que se destaca. Então, ela incorpora tudo o que a gente faz na Sonic e ela também embasa a plataforma Extend, que é a nova plataforma dos produtos que a gente está lançando hoje, e ela empodera a evolução da experiência auditiva personalizada. Esse daqui é o logotipo novo, e é uma plataforma que traz uma nova tecnologia que incorpora as mais recentes inovações de processamento de fala e gerenciamento de ruído para oferecer uma experiência sonora mais limpa e inteligível para os nossos pacientes. Então, dentro da Fundação 4S, vocês vão ver na apresentação um pouquinho mais para frente, que eles também designaram alguns recursos específicos para 4S. Aí eu não vou falar aqui, que depois a Marcela vai falar para vocês, tá? Aí, aproveitando, queria apresentar para todo mundo as redes sociais que a gente tem, então sigam a gente, o Facebook é mais voltado para um conteúdo com uma comunicação dedicada ao paciente, então uma linguagem mais simples, e as outras redes sociais são voltadas para a comunicação com os profissionais, então a gente tem um conteúdo um pouco mais técnico. Sigam-nos e fiquem ligados nas novidades. E esse daqui é o Anderson, tem o contato dele aqui, mandem WhatsApp, mandem e-mail, a gente já está aqui à disposição, o estoque está cheio de produtinhos para quem já quiser começar a esquentar as vendinhas aí dos novos produtos. Agora eu vou apresentar para vocês as nossas convidadas, que vão falar hoje um pouquinho. Eu queria agradecer a disponibilidade e a dedicação da Marcela e da Nayara. A Marcela vai falar para a gente a parte técnica dessa apresentação, então eu vou apresentar ela para vocês, para quem não conhece. A Marcela é mestre, fonoaudióloga e mestre, ela é gerente de audiologia corporativo de produtos e treinamento aqui do grupo todo, então ela tem bastante experiência e ela manja de todas as marcas do nosso grupo. Ela é mestre em saúde da comunicação humana e gestão de produtos pela Fundação Getúlio Vargas, e também a Nayara Costa, que é a fonoaudióloga Sonic Brasil, ela é especialista em treinamento e
suporte aqui para todos os nossos clientes, e quem quiser tirar dúvida, ela está à disposição. Ela é especialista em audiologia clínica e tem aperfeiçoamento em próteses auditivas, é filhinha da Santa Casa também. Então, é com muito prazer que eu apresento essas duas maravilhosas profissionais que vão falar hoje aqui para a gente. Então, muito obrigada a todos, bem-vinda, meninas. Marcela, agora é com você. Ups. Bom dia, pessoal. Muito bom aqui estar essa manhã com todos vocês. Enquanto eu, colocar aqui a telinha e compartilhar sobre esse momento tão esperado para a Sonic, uma nova era tecnológica, com uma nova plataforma, com inovações, né, o que faz com que a Sonic aí, junto com o novo produto Radiant, tenha aí um grande destaque nessa indústria de soluções auditivas. Então, eu vou falar brevemente, né, como a Jade falou, hoje esse encontro é para apresentar para vocês sobre essa nova tecnologia, essa nova solução auditiva, essa nova família, essa nova era, né, essa nova geração de aparelhos auditivos da Sonic com o Radiant. Como a Jade falou anteriormente, juntamente com esse produto, a gente traz uma nova plataforma, né, uma plataforma mais sólida, uma plataforma que representa aí um passo grande, significativo, para realmente a gente proporcionar para essas pessoas que têm perda auditiva uma solução auditiva que seja verdadeiramente personalizada, né? Ela é pensada na maneira como a gente pode, enquanto fonoaudiólogo, personalizar essa experiência auditiva para as pessoas que têm perda auditivas e que vão utilizar o Radiant. Essa plataforma, a plataforma Extend, ela é uma evolução da plataforma anterior, da Sonic, que era Sound DNA ou Sound DNA, onde nós implementamos, né, um novo microchip de circuito integrado, personalizado, para que a gente tenha ainda mais poder de processamento e uma maior capacidade de memória, para que todas essas inovações, que hoje vocês vão ter aí uma pincelada, elas possam funcionar de uma maneira integrada e simultaneamente. Então, esse avanço, esse poder de processamento e essa capacidade maior de memória vai fornecer, então, para a plataforma Extend, 2 vezes mais capacidade de processar as informações do ambiente e 8 vezes mais capacidade de memória quando a gente fala numa comparação com a plataforma anterior, que é a Sound DNA. Dentro dessa plataforma, a plataforma tecnológica da Extend, nós temos recursos inovadores, então nós temos as inovações, mas junto dela também nós temos ali os recursos estabelecidos já pela Sonic, já conhecido por muitos de vocês que já trabalham com as nossas soluções auditivas. E todos eles juntos, eles vão atuar para melhorar a qualidade sonora. Tá? E o que a gente tem aí dentro dessa plataforma Extend, com essas inovações mais recentes, são os avanços para processamento de fala e o gerenciamento de ruído, já que nós sabemos que esse é o desafio número 1 para as pessoas que têm perda auditiva. E a maneira como o Radiant, com as suas tecnologias, vai fazer, vai torná-los, né, e já é uma verdade, né, um produto, uma solução auditiva de bastante destaque, trazendo, então, muitos benefícios para os seus usuários. Como vocês podem ver, nós temos uma nova identidade dessa plataforma Extend, que remete bastante tecnologia. Eu, particularmente, gosto muito dessa imagem, e ela traduz para a gente informações que, de uma maneira geral, resume o que é essa plataforma e o que a gente pode esperar de benefícios
do Sonic Radiant. Então, como vocês vão visualizar, e eu vou explicar agora para vocês, por detrás dessa imagem a gente tem um conceito, né? A gente tem um significado que vai, então, traduzir o que essa plataforma ela representa. Então, esses círculos mais escuros, mais acinzentados, né, que estão no centro do logotipo, eles representam a consciência do som ao redor desse usuário, né? Esse som que vem de todos os lados, esses sons que estão presentes no ambiente cotidiano. Da mesma maneira que nós temos destacado essa área mais angular, que ela, então, representa a capacidade avançada da família Radiant em enfatizar o sinal de interesse, ao mesmo tempo que ela proporciona a consciência espacial, tá? E, além disso, a gente tem aqui ícones que reforçam e que representam todas essas inovações da Sonic para a família Radiant. É claro que nós temos, né, vocês vão ver nos slides a seguir, muitos recursos atrelados a esse produto, a essa solução auditiva, mas sempre que a gente lança uma nova solução, um novo produto, com uma nova plataforma, um novo microchip, a gente tem ali as inovações que têm um maior destaque. E é o que a gente vai, de uma certa maneira, falar com vocês hoje ao longo dessa apresentação. Então, quais são essas inovações que tornam o Radiant uma solução auditiva de grande destaque hoje na Sonic? Então, atrelado a essa plataforma, como eu falei, nós temos as inovações da Sonic, os algoritmos, os recursos novos, nós temos tecnologias estabelecidas e que já vêm aí da plataforma SoundDNA, e também os recursos favoritos, né, que são aqueles queridinhos de todos os profissionais que já trabalham com a Sonic há bastante tempo no mundo e que a Sonic entende que são recursos importantes de continuarem aí entre gerações e gerações. Dentro da força da Extend, né, dessas inovações da Sonic, aqueles recursos que estão aparecendo, né, a gente costuma dizer, os recursos que estão debutando, nós temos uma estratégia diferenciada de processamento do sinal de fala nas situações ruidosas. Então, é o processamento da fala e o gerenciamento de ruído. E nós, com isso, apresentamos, né, o que nós chamamos de Radiant Noise Management. Então, é o gerenciamento de ruído da tecnologia Radiant, né, o pacote da tecnologia do Radiant se chama Radiant. Junto dele, a gente vai ter o Radiant Speech Processing. Então, eles vão trabalhar em conjunto, um dependendo do outro, para que esse indivíduo ele tenha a melhor experiência auditiva e a melhor qualidade sonora. Um vai tratar, né, de localizar e filtrar os sons para reduzir esse ruído de fundo, deixar ele numa qualidade mais confortável, mas ainda assim acessível, juntamente com o Speech Processing para ajustar, dar os ajustes finos da amplificação em relação a esse ruído, tornando, então, esse sinal de interesse, em sua maioria das vezes é a fala, muito mais clara e muito mais nítida. O principal destaque dessa plataforma, juntamente com esses dois principais algoritmos e inovações, é melhorar não só o gerenciamento e a atenuação desses ruídos de fundo, mas o contraste da fala em relação ao ruído. Então, não é só gerenciar o ruído, mas o quanto que essa fala ela precisa ter um maior destaque, principalmente nas situações onde nós temos uma relação sinal-ruído mais prejudicada. Teremos avanços em relação à conectividade, que a Nayara vai falar para vocês. Teremos novas opções de adaptadores auriculares, como o novo Domo Open Bass. Toda uma questão de personalização para trazer essa solução única para cada indivíduo, assim como a solução de teleconsulta, que é o nosso Remote Fitting, e também uma nova regra prescritiva
para aquelas pessoas que gostam ou que vivem profissionalmente da música, e isso vai fazer toda a diferença. Aqui são, né, as tecnologias já estabelecidas, então, que já vêm aí da geração anterior da Sound DNA. Não vou entrar nos detalhes nela hoje, mas esses recursos estão presentes dentro da família Radiant, então, continuando com suporte para o zumbido, rebaixamento de frequência, o sistema de gerenciamento de feedback muito mais assertivo, para o melhor controle do feedback, dentre todas as outras características, e assim como os recursos favoritos que vêm aí ao longo do tempo nos produtos Sonic. Falando um pouquinho sobre, né, o que destaca o Radiant dentro da plataforma Extend, para cada S da fundação, né, da Fundação 4S, a gente vai ter aí os recursos que vão fazer com que cada S desse aconteça. Então, o som que é natural, o que a gente quer é, por meio dessa característica, proporcionar um sistema de compressão de alto desempenho, utilizando, então, o Radiant Speech Processing, com recursos novos dentro do software, que é o Speech Optimizer, o Noise Minimizer. O nome já meio que diz, né, otimizar a fala e minimizar o som do ruído. No próximo S de compreensão de fala no ruído, a gente tem o sistema de gerenciamento de ruído avançado, com o Radio Noise Management, e aí com as opções de direcionalidade e de redução de ruído. Simplicidade em tudo o que fazemos, a gente tem todo o nosso software de programação baseado em nuvem, com opções sem fio, então tudo isso dentro desse S, né, de simplicidade, para tornar o trabalho e a adaptação prazerosa, intuitiva para todos os fonoaudiólogos, e o estilo que se destaca, tendo aí as opções de design robusto, resistente, o que a gente faz com que cada vez mais as soluções auditivas da Sonic tenham aí modelos elegantes com design amigável. Então, para começar, eu vou falar rapidamente para vocês sobre o som que é natural e a compreensão de fala no ruído, o que a gente tem aí para oferecer dentro da Fundação 4S. Então, a gente tem, como eu falei, né, as tecnologias Radiant, que é um novo núcleo de processamento digital de sinal da Sonic. Esse núcleo, então, de processamento digital, se a gente fosse resumir, né, o que a gente quer que ele faça é, em 3 palavras, localizar, filtrar e ajustar, o ajuste fino. Então, a gente vai ter pacotes dentro dessa Radiant Technologies, a gente vai ter aí 2 recursos chaves que vão promover a ação de localizar e filtrar, e um outro recurso que vai, então, promover, que vai fornecer o ajuste fino. Então, para começar, a gente tem o Radio Noise Management, né? Ele vai, então, proporcionar, por meio da sua direcionalidade, e aí a gente tem várias opções de personalização dentro do software, dentro do Express Fit Pro, e, juntamente com a redução de ruído, a gente vai proporcionar, então, localizar, né, quais são essas fontes sonoras ao redor desse indivíduo, e para que esse sistema, então, ele possa filtrar quais são esses sons intrusivos e quais são aqueles que eu tenho interesse de dar a minha atenção, justamente para melhorar essa relação sinal-ruído e proporcionar simultaneamente o conforto auditivo. O que é bacana nessa estratégia de localizar e filtrar da Radio Noise Management é que a gente tem uma mudança automática e simultânea do microfone, que ele pode variar do omnidirecional até o direcional mais adaptativo, simultaneamente, dependendo da quantidade de fontes sonoras que eu tenho dispostas dentro do ambiente. Então, isso significa que eu tenho, né, e eu gosto muito dessa imagem, porque ela mostra, né, como se fosse uma situação auditiva, onde o indivíduo ele está aqui no meio,
múltiplas fontes sonoras acontecendo simultaneamente, e a gente tem esses microfones atuando em 24 bandas de frequências distintas para separar o ruído de diferentes frequências com uma alta resolução. Com isso, a gente garante uma melhora da relação sinal-ruído, removendo com precisão, né, com maior precisão, esse ruído que vem de várias direções. E a gente consegue, então, dessa maneira, promover o melhor reconhecimento de fala no ruído. Junto com ele, a gente tem o Radiant Noise Reduction, que também tem uma atuação, em 24 bandas de frequência, que vão filtrar esses ruídos diferentes, mais difusos do ambiente. Então, a gente tem um sistema para tratar daquele ruído mais localizado no ambiente e um outro que vai tratar desse ruído mais difuso, que é mais difícil de ter uma precisão de localização. Tudo isso para melhorar, então, o conforto auditivo desse indivíduo, tá? Junto com eles, então, né, essa tecnologia do Radiant Noise Management é a porta de entrada do sistema de processamento digital do sinal da plataforma Extend. Então, depois que esses recursos localizam e filtram, eles entregam para o Radio Speech Processing um sinal muito mais limpo e muito mais equilibrado, né? O que não é fala e o que é fala, e a maneira, então, que essa solução de sistema de compressão conjunta ela vai atuar. Então, ela utiliza uma estratégia avançada de compressão multicanal WDRC. Dentro dela, ela tem 2 estimadores, né, de nível, um que vai estimar o sinal de fala e o outro que vai estimar os sons de fundo, à medida que eles vão surgindo. Tudo isso para que, de uma maneira muito precisa, ela consiga ajustar a amplificação para esses diferentes tipos de sinal, e com isso a gente vai ter uma solução, um recurso que vai realmente ajudar a melhorar a qualidade sonora, a inteligibilidade de fala e o conforto auditivo. Tudo isso, tanto para o gerenciamento de ruído, quanto para esse processamento de fala, dentro do software, vocês vão ver, ao longo dos treinamentos que vão acontecendo, após esse lançamento, que vocês têm ali várias ferramentas, várias maneiras de personalizar esses recursos de acordo com a preferência individual de cada indivíduo, de cada paciente que vocês forem atender. A Fundação 4S, ela se estende aí, né, para esses próximos 2 S's, que é a simplicidade em tudo que fazemos e o estilo que se destaca, né? Então, o Radiant, ele oferece soluções que são intuitivas, que são fáceis de utilizar, que têm um design bonito de se ver, um design amigável, seguro, resistente, mas, para falar um pouquinho sobre, né, esses destaques da simplicidade em que tudo que fazemos e no estilo que se destaca, eu quero convidar aí a minha parceira do dia, a fonoaudióloga Nayara Costa, que é a fonoaudióloga especialista em treinamento e suporte da Sonic, para compartilhar, então, um pouquinho dessas novidades que dão continuidade à família Radiant dentro da plataforma Extend, que é o que vocês vão ver ali brilhar no dia a dia. Nay, conta para a gente, então, o que a gente tem mais ainda de novidade, porque não para por aqui. Olá, pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Eu sou a Nayara, eu sou a fonoaudióloga da Sonic. Sejam muito bem-vindos, né, esse nosso novo lançamento, conhecendo um pouco sobre esse nosso novo produto, né, sobre o Radiant. Então, agora continuando, né, o que as minhas colegas falaram anteriormente, agora a gente vai apresentar para vocês um pouquinho, né, sobre os modelos que a gente tem, sobre essa nova tecnologia, sobre essa nova conectividade aí, tá bom? Então, deixa eu espelhar aqui para vocês. Vamos lá. Então, agora, né, continuando com os 2 S's da Fundação 4S,
né? Então, agora a gente vai entrar um pouco mais para conhecer esse novo produto que a gente tem no momento. Então, quais são os modelos que a gente tem no Radiant? Então, a gente tem o Mini-Write recarregável, a gente tem o Mini-Write, que é com pilha convencional, né, com a pilha 312, então, que são os modelos dos RICs, né, que a gente conhece, e agora também a gente tem o Mini BTE, que também é a pilha 312. Então, falando um pouquinho sobre o Mini-Write, então, ele é compatível com o carregador de mesa, o Mini-Write de pilha convencional, né? Então, ele é a pilha 312 e ele também tem um botão de pressão que é um botão duplo. E ele tem o LED de status, então, para indicar alguns status, principalmente para o paciente saber como é que está aquele aparelho auditivo dele, tá? Então, nós temos também agora o Mini BTE, que ele não é recarregável, então ele é com pilha 312 convencional. A gente consegue fazer a adaptação dele com o hook, né, para fazer com o molde ou com opção de tubo fino. E ele tem apenas um botão de pressão, então, diferente dos outros, que tem 2 botões, ele só tem apenas um, mas também tem o LED de indicador de status. Então, quais são, né, a partir dos modelos que a gente tem, quais são a solução de hardware que a gente tem? Então, para vocês conseguirem entender como é que funciona o carregador, né, para os aparelhos auditivos recarregáveis. Então, quando o paciente quer carregar 100%, né, o aparelho auditivo, ele tem que deixar pelo menos 3 horas, tá, para dar uma carga 100%. Se o paciente deixar 1 hora, ele vai carregar 50%, 30 minutos, 25%. Porém, esse não é um tempo fidedigno, né? Então, a gente coloca mais ou menos uma cerca só para o paciente ter uma noção de quanto tempo ele precisa deixar esse aparelho auditivo carregando e como é que vai ficar essa carga. Agora, a gente também tem uma nova novidade, né? Uma novidade super legal, que é a nossa Charger Plus. Então, ela é uma power bank de íon lítio, e ele carrega o aparelho auditivo, então, até 3 ciclos. Então, o paciente consegue carregar esse aparelho auditivo até 3 ciclos, porém, uma coisa importante, tá? Quando vai carregar a power bank, se o aparelho auditivo tiver na power bank, ela carrega por 8 horas. Então, tem um tempo aí grandinho. Porém, se o aparelho auditivo não tiver na power bank, ele é metade do tempo, né? Então, ele carrega em 4 horas, tá? Lembrando que quando a power bank, né, a Charger Plus, ela está fechada, ela também tem a função de desumidificar esses aparelhos auditivos. Então, além de o paciente ter, né, esse manuseio, essa facilidade com a power bank, ele também consegue fazer a função de desumidificar, tá? E sempre lembrando que precisa estar com a power bank bem fechadinha para ter essa função efetiva. O tempo de recarga da Charger Plus, então, é a mesma coisa do carregador de mesa, tá? Então, uma carga completa equivale a mais ou menos 3 horas, 50% 1 hora e 30 minutos, 25% da carga. Uma novidade que o Radiant traz também agora é que a gente tem o novo domo Open BESS, que ele substitui, então, para quem já trabalha com os nossos produtos, já conhece, né? Então, a gente trabalha com o domo aberto, com o outro portfólio, o portfólio anterior, e agora com o Radiant, a gente está trabalhando com o domo Open BESS. Então, qual que é a função dele, né? Então, ele vai melhorar a qualidade sonora, ele melhora o desempenho do feedback, né? E ele mantém a abertura da ventilação na forma do canal auditivo. Então, ele se adequa ao canal auditivo do paciente. E ele está disponível, então, para os modelos Mini-Write e para o modelo Mini BTE com tubo fino, tá? E lembrando que a gente tem diversos tamanhos, né? Então, para diversos tamanhos de canal auditivo, então, a gente tem tamanho 5, tamanho 6, tamanho 8, 10 e 12. E lembrando que quanto menor o tamanho, né, principalmente o 5, ele corresponde ao receptor menor que a gente trabalha por conta do tamanho mesmo do receptor e do tamanho do domo Open BESS. Então, aqui, só para explicar para vocês verem como é que ele é, né? Então, assim, na forma aberta dele, ele tem essas aberturas, então, que os canais impedem que a ventilação seja fechada na orelha quando coloca, né, esse domo, e a ventilação, ela fica para fora.
Então, quem já trabalhou com a Domo Aberta consegue perceber que há uma diferença, sim, entre o Domo Aberta e agora o Domo OpenBS, tá? Exatamente para facilitar o ajuste, para facilitar essa amplificação. Então, agora, as soluções do software para vocês conhecerem, né, que teve algumas mudanças bem legais, principalmente para o fonoaudiólogo e também para o paciente. Então, aqui, para vocês entenderem, deixa só eu circular que aí fica mais fácil para vocês verem. Então, dentro, né, dos ajustes do nosso software, a gente tem essa opção aqui na parte de adaptar o aparelho auditivo, que é o assistente de adaptação. Então, esse recurso, ele ajuda principalmente dependendo da queixa do paciente, porque a gente sabe, né, que tem muitos pacientes que às vezes têm umas queixas um pouco mais específicas, e aí para facilitar, né, o dia a dia do profissional, do fonoaudiólogo, esse recurso, dependendo da queixa do paciente, ele consegue te ajudar, te dar um direcionamento, qual ajuste que precisa fazer, qual ajuste é necessário. Tá? Então, e a partir disso, então, um exemplo, né? Então, que a gente tem, se o paciente está com uma queixa da própria voz, você consegue especificar qual é essa queixa do paciente e, a partir dessa queixa, o software ele dá uma solução para você de acordo com os ajustes que precisaria ser feito de acordo com o que o paciente te disse. Tá? Então, é um recurso bem legal e que ajuda bastante o profissional no dia a dia e na sua prática clínica. Um recurso também que teve uma nova atualização, né, é a personalização. Então, o que é essa personalização? Né? Então, é um recurso que também está dentro do software, são perguntas que vocês, né, os profissionais, eles fazem para o paciente no início do atendimento, então, normalmente é no primeiro atendimento que faz essas perguntas, porque a partir dessas perguntas feitas para o paciente sem o aparelho auditivo, o software, você consegue personalizar para cada paciente, para cada indivíduo. Então, de acordo com o que o paciente vai te respondendo, o software ele consegue entender quais são as necessidades daquele paciente. Então, ele vai te dar um direcionamento, um norte do que seria melhor mesmo para o paciente de acordo com a demanda que ele trouxe, de acordo com as queixas, do que ele sente sem essa adaptação. Por isso que é importante fazer essa personalização no primeiro atendimento durante o início da adaptação, porque aí ele vai conseguir direcionar e dar a melhor personalização para o paciente, tá? Então, a partir das perguntas respondidas, o software, ele coloca os símbolos alvos, né? Então, dentro dos recursos que a Marcela falou anteriormente, e a partir das respostas, o software, ele coloca como símbolo alvo, que indica as preferências do paciente, tá? Agora, sobre o Smart Music Pro, então, que é o nosso novo recurso também, né? Então, ele é um programa dedicado especialmente para música, então ele contém uma regra prescritiva exclusiva e inovadora própria para música, tá? Então ele é diferente da regra que é para fala. Por quê? Porque ele otimiza as configurações de compressão e de ganho, então ele melhora mesmo a amplificação da música e melhora a qualidade geral desse som. Então, qual que é a funcionalidade dele, né? Então, ele funciona, né, o programa de uma forma automática, para quê? Para fornecer uma maior linearidade nos níveis de intensidade. Então, para dar mais clareza para os sinais de música, ele equaliza o ganho em frequências baixas e altas, né, para fornecer um suporte ao equilíbrio de sons graves e agudos, e ele aumenta o limite superior de entrada para sons altos para evitar distorção, porque principalmente para quem escuta muita música ou para quem trabalha com música é diferente, né, do que da fala. Então, tem mais modulações, tem mais emoção. Então, quando se tem um programa específico para música, o paciente consegue sentir a música de acordo com o que ele deseja, né? Então, não vai ter essas distorções. Então, esse programa faz com que o paciente sinta a música, escuta a música com a emoção que ela deve ser. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa conectividade, também uma novidade excelente, uma novidade maravilhosa para os nossos pacientes, para os nossos fonoaudiólogos, porque agora também o Radiant ele faz conexão direta com o Android. Então, agora, atualmente, nossos aparelhos, né? O Radiant, ele é tanto made for iPhone e made for Android.
E a única coisa importante, né, então assim, a se falar sobre essa conectividade é que o Android ele está, né, dentro do protocolo ASHA, então quando for fazer, né, esse pareamento, essa conexão, é importante verificar o smartphone dentro do protocolo, porque a gente sabe que existem inúmeros modelos, né, de celulares, de smartphones, então assim, para se certificar de que é compatível, então tem que estar dentro do protocolo ASHA e também é o que eu sempre costumo, né, conversar com os profissionais. De qualquer forma, sempre testa, né? Testa na clínica, verifica com o paciente, porque, como eu falei, né, tem muitos smartphones, então, às vezes, pode ser que algum modelo não está, né, dentro do protocolo, mas que tenha compatibilidade, né? Mas, de qualquer forma, no nosso site, a gente tem todas as compatibilidades, tanto com os da Apple, né, quanto com o Android. Então, qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente manda o site depois, tá bom? Assim como a Jade também mostrou as nossas redes sociais, então fiquem sempre ligados. Então, agora também um avanço da conectividade, então agora a gente tem o hands-free, né, que é o mãos livres, porém, esse recurso ele só é compatível com o iPhone, tá, com o sistema iOS. Para quê? Então, é um protocolo de Bluetooth que ele permite que o som seja transmitido em duas direções. Então, durante uma chamada telefônica, o paciente ele fica com as mãos livres, então entre o falante, né, então quem está falando e o paciente, ele consegue ter essa comunicação entre o aparelho auditivo e o celular sem que o paciente precise estar com o telefone na mão. Então pode estar no bolso que ele consegue fazer essa comunicação, tá? Então é um recurso bem legal. Continuando, né, então, com as nossas conexões. Então, o Radiant, ele, para fazer a programação, a gente usa o Noalink Wireless, né? Então, para quem é fonoaudiólogo aí, conhece bastante esse programador. Então, como ele né, um aparelho auditivo que tem a conectividade, então a conexão dele, a programação dentro do nosso software, se faz pelo Noalink Wireless. Então, as soluções que importam, né? Então, os nossos acessórios. Então, a gente tem o TVA, que é o acessório compatível com a televisão. Então, o paciente que tem esse acessório, ele consegue ouvir, né, melhor a televisão, porque o som vai diretamente para o aparelho auditivo dele. A gente tem o Sound Clip A, que ele tem a função também de microfone remoto. E nós temos o SoundLink 3, o aplicativo, então, que teve uma atualização, né, que anteriormente nós tínhamos o SoundLink 2, e agora a gente tem o SoundLink 3, então, além da função que o paciente consegue ter de controle mesmo sobre o aparelho, então, mexendo no controle de volume, controle de programas, a gente, a partir desse aplicativo, a gente também consegue fazer o teleconsulta, né, que é o Remote Fit, então, para o fonoaudiólogo e para o paciente ter acesso, né, aos ajustes, então o fonoaudiólogo consegue fazer o atendimento remotamente sem que o paciente precise ir até a clínica. Então, resuminho, só para a gente finalizar. Então, para vocês entenderem a faixa de adaptação que a gente tem no MiniRite, né, que é o modelo RIC, então, vocês conseguem perceber que a gente tem uma boa faixa de ganho, né? Então, a gente tem um receptor de até 105, então, para aquele paciente que às vezes tem uma perda um pouco maior e também gosta de design, né, de estética, então é um modelo que abrange praticamente todos os graus aí de perda auditiva. A faixa de adaptação do mini BTE, né? Então, a gente tem tanto com o hook, com o molde, tanto com o tubo fino, então, com o molde ele vai até 95 dB e com o tubo fino, 85. E a gente também, o MiniFit, né, que é o tubo fino, então a gente trabalha com 0.9 e também com 1.3. Então, para quem já trabalha com os nossos produtos, já conhece, né? Então, a gente mantém esses tubos finos, tá? Então, só retomando, então, o Radiant, no momento, quais os modelos que a gente tem? Então, a gente tem o modelo recarregável, que é o MiniRite, e nós temos dois modelos não recarregáveis. Então, a gente tem o MiniRite, que também tem 2 botões, e agora o Mini BTE, que tem um botão só. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do nosso novo produto, né? Vamos explorar bastante, vamos comprar bastante, né? E se vocês sabem o que vocês precisarem, a gente está à disposição para esclarecer dúvidas, né? Para marcar treinamentos, né, mais específicos, porque isso foi uma aula de lançamento.
tá? Então, tem muito mais do que conhecer esse produto, mas isso a gente deixa para um outro momento, tá bom? Muito obrigada.